Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio da Parâmetrocast, o primeiro podcast de escritórios de contabilidade de Birigui e região. E hoje eu estou muito feliz porque eu trago comigo uma convidada especial, ela que é de Tanabi, interior de São Paulo também, né? Aqui pertinho de nós. Também é contadora, empresária, veio com o marido Victor, que está aqui nos bastidores com a gente. E hoje nós vamos falar com a Tássia Martins, ela vai estar aqui com a gente, já já eu vou apresentar ela para vocês. E o tema de hoje, pessoal, vai ser a contabilidade que gera valor nos negócios, tá bom? Então agora eu vou apresentar para vocês a Tássia Martins, a minha convidada, e eu acredito, gente, que ela vai ajudar demais vocês nesse tema, tá? Porque eles são referência de uma contabilidade que entrega valor para os empresários. Tassi, tudo com você agora. E aí? Bom, primeiro, quero agradecer pelo convite. Um prazer imenso estar Imagina, aqui. a gente que agradece. O carinho, a conexão Genuína, que né? Nossa. nós tivemos, assim, foi muito genuína, muito Esqueci de falar, ela é bacana. minha sócia no Far Club, tá, gente? Nós somos sócias. E eu acho que isso é para a vida, né? Sim, Não é somente negócios, isso é que é o importante. verdade. Então, eu sou contadora por formação, me tornei empresária com o tempo, gestora, mentora, treinadora de equipe. E aí, o que o mundo corporativo vai necessitando, eu como empresária, eu tive que ir absorvendo para conseguir ter a demanda da minha própria empresa, né? E auxiliar os meus clientes. Sim, Então, a contabilidade que gera o negócio é a contabilidade que dá resultado, muito bem. né? Isso é verdade. A Tassi vai contar mais profundo pra gente a história dela, tá? A gente vai te dar esse tempinho para você contar. Eu quero ver, quero entender como que você iniciou na contabilidade no empreendedorismo, viu, Tassi? Você vai contar pra gente já já. Iniciando aqui, gente, né, nesse tema tão bacana que é a contabilidade gerar valor nos negócios, eu vou contar rapidamente, Tassi, como eu iniciei na contabilidade, depois eu quero que você conte Tá. também, tá? Quando eu iniciei na contabilidade, acho que eu tinha 18 anos, se eu não me engano. Comecei no departamento fiscal, com um mês fui promovida para a contabilidade. De lá eu fiquei 13 anos no departamento contábil, prestando a contabilidade consultiva mesmo. O escritório que eu trabalhava CLT, eu achava que era meu, o escritório. Eu tratava como se fosse meu. E um podcast que eu fiz com a Carla Martins, ela relatou, ela disse, Aline, esse insight é muito legal, porque quando você trata a empresa que não é sua como se fosse sua, ou seja, aquele funcionário que melhor é remunerado é aquele funcionário pau para toda a obra. E com tudo eu fui assim, gente, com tudo. Aí passou os tempos, aí por um propósito, né, que Deus ele colocou uma visão, né, na minha vida, o Flávio junto comigo, a gente abriu a Parâmetro, né? É uma empresa com propósito mesmo. Rolou muita coisa aí, gente, não é só isso não, tá? Mas agora eu quero ver de você, Tassi. Como que é o nome da sua empresa mesmo? Tá, a minha empresa chama Evidência. Nossa, Tá? evidência, ó, é parâmetro e evidência. Então tá tudo certo aqui. É, E eu quero que você conta como que foi para você, como que vocês chegaram nesse nome, como que tá. você saiu da CLT. Você trabalhou CLT? Quanto tempo? Trabalhei muito tempo Mas foi em CLT, escritório também? em escritório também. Então conta aí pra gente. Tá, então eu vou dar uma resumida porque a história é um pouquinho É, longa, sim. tá? Eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade aos 16 anos. Eu já Novinha. entrei como auxiliar de departamento contábil sem ter conhecimento, então a minha base realmente foi ali aprender a fazer o débito crédito, aquela coisinha Sim, sim, chatinha ali do sim. Que burocrática hoje é tudo que importado. hoje é tudo automatizado, então antigamente não era, É o né? TES lá, o razonete, né? Então, eu passei por vários escritórios de contabilidade. Cada lugar que eu passei, eu tive um aprendizado diferente, uma bagagem diferente. E na minha história, eu não tenho como falar dela, da minha trajetória profissional, sem falar do Vitor, porque o Vitor também é contador, Sim, né? E eu brinco, eu falo que eu não escolhi a contabilidade, mas a contabilidade me escolheu. sim. Porque eu nunca tive outra opção de profissão. Desde que eu era adolescente, eu sempre falava: eu vou ser contadora, eu vou ser contadora. Mas jamais. Eu falava que eu ia fazer veterinária, depois educação física, e aí eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, porque eu sempre brinquei de escolinha, a minha infância inteira. E aí o meu patrão, o meu ex-patrão, ele disse: eu só te registro se você fazer a faculdade de contabilidade. Eu me apaixonei.
Mas foi por obrigação. Foi por obrigação. E eu não, eu falo que a contabilidade me escolheu. Então, 2 anos depois que nós casamos, eu e o Vitor, eu sempre tive muito essa questão do empreendedorismo na veia, Sim. já comandei grupos de empresas, sempre fui assim muito E você dá ativa. bastante treinamento hoje, né, Tassi? Eu sempre empreendi dentro Sim, dos escritórios, então assim, eu cuidava daquilo como se fosse meu. Então eu sempre fui uma pessoa muito responsável e eu era assim, ó, quando tudo se normalizava, que eu não tinha mais desafio, aquilo me entediava. E sim, eu saí, vou sair, e eu saía. Tipo assim, então graças a Deus nunca me faltou oportunidade de trabalho sim, justamente por causa disso. Só que ao mesmo tempo, né, essa minha veia empreendedora incomodava muitos os profissionais. sim, Então, quando eu e o Vitor casamos, com 2 anos de casado, eu falei pra ele, ó, chegou a hora da gente abrir nosso negócio. sim. Você tá louca? Eu falei assim, não, a gente. Conheço essa história. Falei assim, nós não temos filhos ainda. Eu falei assim, se a gente for abrir agora, porque depois que a gente abrir, eu não vou querer deixar a Vocês segurança não de tinham filhos, lado. né? Não, na época nós não tínhamos filhos ainda. E o Vitor, eu sempre fui uma pessoa assim, ó, de 0 a 10 em meio segundo. E Eu o Vitor também. sempre foi mais centrado, Uhum. mais me segurando, né? E aí foi uns 2 meses eu falando com ele, na cabeça dele e tal. Até que eu falei assim, tá, vamos abrir. Só que na época, ele já trabalhava, já tinha formação, só que ele não tinha vivência do escritório de contabilidade, Sim, né? A vivência do escritório de contabilidade era minha, o conhecimento financeiro era dele. sim. Então, o que que aconteceu? Ele comprou o meu sonho de empreender. Ele nunca teve o sonho de empreender. É. Igual o Flávio, com a gente também foi Ah assim. lá. Então, ele nunca teve o sonho de empreender. E a Uhum. partir do momento que ele comprou o meu sonho, foi assim, ó, uma reviravolta Sim, muito grande. sim. Abrimos, pouco tempo depois, abrimos a nossa empresa. Ele saiu do serviço, né? E eu me mantive como responsável por um grupo de empresas ali do setor contábil. E qual que era o departamento dele quando ele saiu? Financeiro. Ah, entendi. Ele, Financeiro. na empresa que ele trabalhava Entendi. como CLT até o momento, ele era responsável financeiro e Hum, responsável de recursos humanos. legal. Entendeu? E eu tinha toda a vivência do escritório de Contábil. Sim. contabilidade. Então eu falei para ele, ó, então vamos fazer o seguinte, sai você, porque a nossa cidade não é um município grande, tem 25 mil habitantes, e eu não sou daqui da região, eu sou de São Paulo. Sim. E ele já era daqui. Uhum. Falei, então vamos fazer o seguinte, sai você do trabalho, você toca o escritório até a gente ganhar um volume razoável de clientes para mim conseguir sair e te ajudar. Até porque ele conhecia as pessoas, eu não, Sim. né? Então, teve ali ainda assim, esse estudo Sim, sim, comercial para a claro. gente poder Sim. fazer esse mapeamento. E aí começamos, vieram muitos problemas pessoais, né? Nesse meio termo, tivemos É porque quando você começa a empreender em família, você tem que ajustar várias outras coisas, né? Não Sim, é só você sentar e trabalhar, você tem que não. acostumar com uma rotina nova, não é fácil, Ele falava assim para mim: que eu tô fazendo aqui? Que né? eu vim aceitar esse negócio que você me propôs? Isso aqui é uma loucura. Não tem um cliente, as contas para pagar e não sei o quê. Tá? É assim mesmo. E assim, tudo muito novo, né? Imaginem, dois jovens Quantos de. anos vocês tinham? Eu tinha 23, ele tinha vinte e Nossa, quatro muito anos. novinhos. Com a loucura de empreender, começar um negócio do zero, sem estrutura ali, né, financeira, Sem capital, sem vamos dizer assim. capital, né, só com conhecimento, com a vontade. E aí passamos por muitas dificuldades pessoal, mas no quesito, assim, nesse meio termo perdemos a mãe dele, tivemos aí um problema de depressão, e eu comecei um acúmulo de serviço tão grande, porque eu trabalhava o dia inteiro numa cidade, chegava, eu ia para o escritório para dar conta da demanda de trabalho, Sim, né, do outro lado que era eu quem era sim. responsável, e assim nós fomos por anos. Até a gente conseguir um volume de cliente, e eu já não aguentava mais. Ele falou assim: agora já deu, porque você já chegou no teu Sim, limite. sim. Aí eu falo assim, né, que Deus coloca tudo no tempo certo na vida da gente. E a renda que eu tinha, querendo ou não, complementava o orçamento, Sim. né? E foi uma preocupação que nós tivemos, mas nunca faltou, né? Então,
a contabilidade, ela veio para mostrar também que sim, é possível você ser honesto, você fazer as coisas de forma transparente, você ser ético, você crescer sem precisar passar ninguém para trás, Sim. né? Então, é, um breve resumo da história, Sim, porque sim. Tem ela é muitas muito, camadas, né? tem muitas A história de camadas. vocês é bem parecida com a nossa, né, Flávio? Parecia que você tá falando da gente. É muito parecida com a nossa. Quando eu vejo histórias assim, igual a sua, tá? Igual a minha também, eu acredito, não sei qual que é a visão de vocês, mas eu acredito que o empresário mesmo, aquele empresário, o verdadeiro empresário, é aquele que faz até dar certo. Sim. Não é aquele que, tentei, quebrei, desisti. Não, ele quebra, pode ser que ele quebre uma, duas, três, 10 vezes, mas até dar certo, É. né? Esse é o verdadeiro empresário mesmo, porque ele tem sangue nos olhos, né? E quando eu converso com você, você tem brilho nos olhos, né? Quando você fala sobre a nossa Eu profissão. gosto. Isso é muito bacana. Eu falo assim para os nossos clientes, eu amo o que eu faço. É assim, é uma paixão, um amor tão grande, porque tem um propósito tão forte envolvido Sim, de ajudar outros empresários a crescerem, a realizarem os seus sonhos através dos seus negócios, que se deixar eu e o Vitor, a gente vira noites, assim, ó, trabalhando sem tá tatuado na perceber. pele a profissão de É contabilidade. algo assim, ó, que quando você faz quando você ama o que você faz, você não sente. Sim. É algo assim que transcende, Faz parte da vida, né? A faz gente parte da passa horas ali vida. trabalhando, a gente não E vê que você não aquilo é um percebe, a trabalho. hora que você olha, você fala, meu Deus do céu, agora eu dei uma maneirada, porque eu tenho Sim, 2 filhos, mas sim, antes era assim, ó, e eu não percebia. sim. Então, assim, é um amor que passa. E tem um detalhe que eu esqueci de falar no meio da história. Hoje, o Evidência, ele tem 12 anos. Certo. É, Bastante, hein? só que quando nós fundamos o Evidência, a gente já fundou com o intuito de fazer um trabalho consultivo, de ajudar os empresários a crescerem. Só que nós não queríamos crescer. Entendi. Na minha cabeça e na cabeça do Vitor, um funcionário para nos auxiliar era o suficiente. Acho que era igual a gente no começo, né? A gente fez um escritório planejado em casa, Era o suficiente. pra gente ficar em casa de home office. E tanto é que o escritório era dentro da nossa casa Sim, também. Então, assim, era o suficiente. Só que aí veio a pandemia. E com a pandemia, nós recebíamos mensagens de empresários que não eram clientes falando: o que que eu faço agora? Me ajuda, me dá a tua opinião, me dá um parecer, me ajuda a ter uma orientação. E nós começamos a perceber que aquelas pessoas estavam procurando a gente não era pela contabilidade, era pela confiança. era pela confiança, era pela vivência que a gente estava tendo. Nós percebemos que nós tínhamos um algo a mais. E aí foram aparecer. Até aí, começo de 2020, nós nunca fomos assim muito de rede social, esse tipo de coisa. E aí nós começamos a ser mais ativos nas redes sociais e começamos a descobrir profissionais Sim, que faziam o trabalho que a gente fazia, tinham uma demanda de cliente gigantesca, uma qualidade de vida muito melhor que a nossa, sem perder a qualidade do atendimento. sim. Aí nós falamos, como? Aí foi a grande virada de chave que nós tivemos. A partir dali, o Evidência saiu de um colaborador e hoje nós somos em 10, Uau. né? Então, assim, foi um crescimento baseado em muita busca por Sim, conhecimento, né? Em muita segurança, em muita transparência, um trabalho completamente ético, porque não tem como você falar uma coisa e fazer outra, você tem que ser congruente com aquilo que você coloca, com aquilo que você expõe, principalmente nas redes sociais, sim, né? Porque eu falo assim que a rede social ela é muito bonita, porque é uma vitrine linda, maravilhosa, só que muitas vezes as pessoas não expõem sim. aquilo que É realmente verdade. acontece. Isso aí. E comigo e com o Vitor não é assim. Você não tá bem, não tá bem, e a gente vai colocar o porquê que não tá bem e mostrar Sim. que tem caminho pra E sair você desse tem não tá mesmo, bem. gente. A Tássia, ela tem uma rotina de redes sociais que eu vejo você postando seu dia a dia. Quando você acorda, os exercícios físicos ali, toda a sua rotina a gente posta. E isso que cria a conexão, né? É, Não é só aquele, tem um escritório, mas ninguém conhece o meu escritório. É o famoso que a gente aprende com o nosso mentor, né? O mais conhecido isso vence vence melhor, melhor. né? Então é muito legal essa construção. Parabéns pela sua história, viu? No decorrer aqui a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Você quer complementar mais alguma coisa? Não, pode ir.
Bom, vamos lá. Seguir. Tassi, essa pergunta aqui eu já fiz para alguns, 2 entrevistados, se eu não me engano. E cada um deu uma resposta. Eu quero saber qual que vai ser a sua resposta. Tá. Porque ela é muito clichê, mas ela abrange muita coisa. Eu tenho uma opinião sobre o contador tradicional, mas a gente sabe também que não é em questão de atrapalhar ou em questão de falta de ética que a gente vai falar do Uhum. contador tradicional. Ele pode trabalhar do jeitinho dele, não tem problema nenhum. Exatamente. Mas um contador consultor, ele sai um pouco na frente, né? Ele consegue trazer ali mais valor nos negócios, que é o nosso tema de hoje. E eu queria que você falasse para a gente aqui o que diferencia para você um contador tradicional para um contador consultor. Então lá, Qual que é a sua visão em eu vou relação a falar isso? assim de uma forma bem simples e transparente para todo mundo entender. E para Isso. você que é empresário, que é empreendedor, ter a percepção de quem você quer do seu lado. Esse é um ponto importante. Perfeito. O contador tradicional, eu costumo dizer que é o contador despachante. Ele vai fazer aquilo que a lei pede e pronto, e acabou. Se ele tem que te mandar a tua guia do Simples dia 20, ele vai te mandar dia 20. Se ele tem que entregar a declaração X, ele vai entregar. Se ele tem que você tem funcionário, ele tem que rodar a folha de pagamento, Perfeito. ele vai rodar e vai te mandar os olerites, a guia de INSS, pronto. Acabou. Esse é o contador tradicional. Agora, o contador consultor, não. O contador consultor é aquele que vai pegar na sua mãozinha com você e vai falar assim: vem que eu te ajudo, cresce comigo. Isso. Só que esse contador, para ele ser consultor, ele precisa entender que ele precisa ser empresário. Isso. Porque ele precisa passar pelas mesmas dores que você, que é empreendedor. Sim. Então, quando eu chego nos meus clientes e falo assim, ó, vamos junto, eles falam, vamos, porque Isso. não adianta só eu querer também. Meu cliente também tem que querer. Sim. E aí eu começo mostrando para ele o caminho que ele tem que percorrer, qual que é a entrega que ele tem que fazer, como ele tem que lidar com o funcionário, como que ele tem que se posicionar diante dos clientes dele, o que que ele tem que fazer para ele aumentar a venda, o que que ele tem que fazer para ele entender um pouco mais sobre a vida financeira dele, para ele tomar decisão assertiva. Tudo essa lista que você acabou de falar agora, você não falou em contabilidade. Não falei em contabilidade. Por quê? Para o brasileiro, a contabilidade Burocracia. é um mal necessário, a verdade é essa. Só que a contabilidade, ela tem um papel muito importante de auxiliar os empresários numa tomada de decisão, mas quando feita da forma correta. Exatamente. Então, fazer a contabilidade só para cumprir o que está na lei não vai te trazer as informações que você precisa para crescer o seu negócio. Então, por isso que você precisa ter alguém que já passou pelas mesmas dores que você passa ou que você ainda vai passar. Sim. Esse é o contador consultor. Muito bom. Foi muito legal o que você disse, que não é só o cliente querer, né? Não é só a gente querer, o cliente também tem que querer, né? Eu acho muito bacana isso. Só que na contabilidade consultiva, ainda, eu não sei o que você acha, mas é o que acontece lá na Parâmetro. A gente pega casos, Tassi, lá na Parâmetro, de empresários que vêm totalmente com a mente poluída já em relação a pensamento, sabe? A mitos e tudo mais. Eu não vou pagar imposto mesmo, vou sonegar mesmo. Só que a gente, numa conversa consultiva ali, numa conversa que gera valor, a gente consegue trazer para ele parâmetros e trazer também programações que a gente quebra essa objeção dele. Sim. E ele muda a mentalidade. A gente teve vários casos, né, Flávia? De gente assim que entrou de verdade. A gente teve casos de clientes grandes na nossa cidade, famosos, que não faturava R$1. R$1, não é, Flávio? Que tá abrindo filial por aí. E hoje ele tá quase chegando em 100% de faturamento. E a gente está fazendo a programação para ir para o lucro real, não é, Flávio? Então, assim, isso é o poder da contabilidade consultiva. Exatamente. Porque o empresário, mesmo que ele venha com essa percepção de que não, ele não, tudo para ele era caro, ele reclamava de tudo. Ele entendeu que a contabilidade é uma aliada dele. Exatamente. Isso é muito louco, sabe? Você conseguir trazer essa visão de converter essa objeção no empresário. E vai muito de encontro isso com o que você falou, sobre a contabilidade consultiva, sobre o contador, né? Isso. Não ser um contador despachante. Porque não tem como você ser um contador despachante trazendo um acompanhamento, uma visão dessa que eu acabei de falar para um empresário. Na realidade, o papel do contador de verdade, gente, seria esse.
Só que a demanda do que pede a nossa legislação é tão É, a grande. essência contábil é essa, A né? essência contábil é essa. Mas a demanda do que pede a nossa legislação hoje, ela é tão grande que os empreendedores têm na cabeça que o contador é funcionário do governo, Sim. né? E Então, que não tem tempo para e que fazer não... outra coisa também, né? Exatamente. Mas assim, por isso que eu falo, tenha do seu lado um contador que seja empresário. Quantos anos você tem, tá? Idade? 37. Ah, é quase perto da nossa, né? Vocês são Isso. novos. Por que que eu perguntei? Porque, só pra gente finalizar esse ponto aqui. Eu não sei se acontece lá, na região de vocês, mas acontece aqui na nossa. Eu tô entregando a cereja do bolo aqui, daqui a pouco o Flávio ele já me dá um. O que que acontece? Tem escritórios de contabilidades aqui na região nossa, famosíssimos, lindos, que é referência para nós. Só que muitas empresas que estão nesse escritório, eles vêm nos procurar, porque a gente é novo, a gente tem energia, a gente está no gás, a gente está buscando atualização e esse pessoal não. Entendeu? Então, por isso que eu perguntei a Uhum. idade de vocês. Sim. Porque tem contador que já não acredita mais na profissão dele. Ele tem escritório, ele tem colaborador, mas ele não acredita mais na profissão dele. Ele acha que é só aquilo ali e acabou. Então ele já tem uma mentalidade, Sim. não, isso aí é assim mesmo, não vai mudar. E a gente está ali sempre ali buscando. A gente participa de um clube de negócios riquíssimo, que é o FIRE, né? Que o Johnny Martins, o contador das estrelas, é o nosso mentor. Então ele está o tempo todo ali na gente colocando ali essa energia, né? A energia de um show que ele fala, né? Então, quando a gente vai atender a sua empresa, a gente coloca a energia de um show. É isso aí. E como que você vê isso? Eu vejo assim que esse não é só uma questão aqui de Birigui região, tá? Eu falo que isso segue um padrão nacional. É lá também assim? Os empresários não, os contadores que são um pouco mais velhos que a nossa geração, vamos colocar Sim. assim, eu já percebo que eles têm essa dificuldade em buscar conhecimento porque não acha necessário, muitas vezes porque já são escritórios mais tradicionais, que já Sim. têm uma carteira de clientes Ou às vezes eles consideravelmente falam, grande. a lei Eu já muda. estou ganhando meu Isso. dinheiro aqui, eu não preciso de mais. Só que sabe o Ah. que vai acontecer? Tem um detalhe importante nisso tudo, que já começou esse movimento e as pessoas não estão se atentando. A contabilidade. Clichê. Contabilidade vai deixar de existir? Não, jamais. gente. A contabilidade nunca vai deixar de existir. O que vai acontecer é que os contadores eles vão precisar passar por um processo de adaptação ao que está vindo novo de tecnologia. Então, se você não tornar a sua empresa uma empresa de tecnologia, aí sim você vai morrer. Sim. Porque você vai ter sistemas, você vai ter IA, você vai ter robôs, que vai desenvolver toda a parte de trabalho. Só que o teu relacionamento, a tua conexão, a tua análise, o teu ponto de vista, isso tecnologia nenhuma vai fazer. Exatamente. É por isso que nós estamos aqui agora. Então, assim, eu vejo que essa percepção, infelizmente, muitos escritórios vão fechar. E muitos escritórios vão migrar para ser empresas. Porque hoje, por exemplo, em 2020 eu tinha um escritório de contabilidade. Hoje eu tenho uma empresa de soluções empresariais. Sim. Então, existe essa diferença de percepção. Então, quando o meu cliente chega até mim, ou quando chega um outro empresário até mim, olha, eu tô com tal, eu tenho resposta para ele. Sim. Então, eu tenho soluções financeiras, consultivas, eu tenho soluções de marketing, eu tenho soluções de gestão de pessoas, eu tenho banco digital, eu tenho certificação digital, então eu vou ter o que ele precisa ali. E os escritórios tradicionais não entregam. Isso mesmo. É isso. Foi muito bacana você tocar na questão da IA, porque o que a gente aprendeu até recentemente, né, com o nosso mentor, eu acho que foi o Thiago Nigro que trouxe essa questão da IA. Junto com o Johnny, eu não lembro se foi num podcast, mas ele disse assim que vai chegar no momento que o mundo vai ser tecnológico. Sim. Tudo vai ser tecnológico, tudo vai ser IA. Só que o que vai faltar? Vai faltar o relacionamento, assim como você disse. Então, olha que louco, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai ter que se atualizar para IA, mas vai faltar o relacionamento. Só que vai chegar no momento que, enquanto todo mundo estiver pro lado da IA engessado, não vai ter mais relacionamento. E o contador que fazer mais network, que se relacionar mais, que gerar mais conexão, esse contador que vai se destacar. Não por causa da IA,
por causa do relacionamento, mas não deixando de se atualizar. É Mas, muito louco isso, né? mas você sabe uma coisa assim que eu já tenho a percepção, e eu e o Victor, a gente já vem trabalhando muito isso dentro dos nossos, das soluções que a gente tem no nosso ecossistema. O empresário, ele tá tão focado na operação, tão focado em procurar tecnologia, tão focado em tantas coisas assim, que ele se esquece do essencial, viver. Perfeito. Então, é difícil o processo de crescimento de uma empresa? É difícil. Mas ele tem que viver aquilo, ele tem que saborear aquilo, Sim. principalmente se tem família. Porque se ele focar ali, ó, empresa, 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 principalmente se tiver filho. O filho vai falar, que? Vou querer isso pra mim? Exatamente. Eu não, meu pai só Isso trabalha, mesmo. meu pai não tem tempo pra mim. Então, o que que a gente mostra para os nossos clientes mentorandos? Você precisa viver. E aí a gente pega na mãozinha dele de novo e fala: vamos viver junto? É isso, é isso. É fazer eles acreditarem no negócio deles, né? É Exatamente. muito legal isso. É o poder da contabilidade que gera valor. Muito bom, muito bom. Bom, vamos agora para o terceiro tempo do nosso podcast e eu vou trazer um tema que você é muito especialista, Tassi, Eu que é equipe, né? Equipe. aprendi a ser. Então vamos lá, Tassi. Hoje a gente sabe que para as empresas prosperarem, tanto, não estou falando só de escritórios, não, estou falando em relação às empresas no Do modo geral. geral, E isso, né? para as empresas prosperarem, a gente precisa ter uma equipe que vive a cultura da nossa empresa, né? Das empresas. Uma equipe alinhada, que veste a camisa, né? E eu gostaria de saber como você vê isso, como você fez para chegar numa equipe que eu conversei com ela aqui ainda há pouco. Eu falei, mas seu escritório tá tudo bem? Não, pessoal, de boa, o pessoal toca lá. Eu falei, não, mas o pessoal é antigo. Não, mas todos novos. Não, então você passa a receita pra gente, né? Como que esses novos eles conseguem tocar o seu escritório na ausência de vocês? Não só no seu escritório, né? Mas no geral, assim, como você vê que uma empresa ela pode prosperar com uma equipe? A gente tem uma cultura no escritório, né, Flávia, bem forte. Eu falo, Flávio, ele tá aqui concordando comigo nos bastidores, tá, gente? A gente tem uma equipe lá bem forte em relação à cultura. A gente bate muito na cultura do escritório, muito. Porque se a cultura morrer, né, a gente sempre fala, mas esse colaborador, ele entrega tanto, mas ele vive a cultura da empresa? Não, então ele não Não entrega. entrega. Ele pode ser o melhor, Ele é o sabotador. e se ele não vive a cultura, ele não tá entregando nada ali. Entendeu? Então, se você. Habilidades a gente treina, caráter não, Não. né? Então, uma das coisas que a gente bate muito forte lá também, além da cultura, é o feedback, né, Flávia? A cultura dos feedbacks. A gente sempre gosta de conversar. Uma vez a Carla Martins, ela falou que tinha uma funcionária dela que não estava muito bem, e ela chegava e ela dava um bombom. Eu achava um absurdo aquilo, né? Porque eu não aprendi ainda, né? Eu não havia aprendido ainda. Nossa, mas como que a pessoa tá aqui para trabalhar? Ela tira o salário dela, eu vou ficar dando bombom, eu achava um absurdo. Mas não é o bombom, né, Tassi? Não é o É, bombom. Você tem que ver como que a pessoa tá, como que tá o emocional da pessoa. Você não vai ser babá de colaborador. é isso mesmo. Mas é diferente quando a empresa ela se importa com o colaborador de verdade, porque ele vai fazer uma entrega diferente também. Como você vê tudo isso? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente teve que fazer uma mudança de cultura muito grande. E essa mudança teve que começar por mim. Sim, Então, tudo dentro da tua empresa tem que começar por você. Esse é o ponto número um. Nós saímos de uma cultura uma cultura familiar para uma cultura de crescimento. O que é uma cultura familiar? Eu e o Vitor, a gente abraçava todo mundo, vamos, vai dar certo, não sei o quê. antes vocês eram assim. Antes a gente era assim, vai dar certo, não sei o quê, e pegava ali na mão e vamos junto e tal. Não que eu não pegue, eu continuo pegando, tá, Sim. gente? Mas só pra vocês De entenderem forma o contexto. estratégica agora. Só que agora eu pego de forma estratégica. E a gente percebia que ficava patinando. A união da equipe era excelente, E aí nós trocamos 70% da equipe. Bem assim, pá. Pá, foi assim, ó, pum, de uma vez. Ela não falou, não, passo um. Eu fiz um manual, não. Não, só troquei Não, aqui. Mandei não. todo mundo embora. Nós passamos por algumas situações e aí nós precisamos trocar. Trocamos 70% da nossa equipe. E nesse momento eu falei assim, a partir de agora vai ser diferente, vai ser uma cultura de crescimento. E entrou eu já fazia esse papel, só que eu tinha muita dó, né?
E aí eu entrei realmente como gestora, mais de pulso firme, porque eu me sobrecarregava e eu não deixava eles crescerem. Então, não é que eu era pessoa centralizadora, não. Eu sempre fui muito de delegar. Só que, Tinha que ter uma maturidade sabe da aquela pessoa dó? também. Sabe aquela dó? Sim, Ai, vou ajudar, vai ser mais rápido pra sim. ele, não sei o quê. Não, agora não. É assim, ó. Vamos O crescer? mínimo que tiver para Vamos, fazer, você vai aprender. vamos crescer todo mundo junto. Você quer estar aqui comigo e com o Vitor? Porque é assim, não é trabalhar para o Vitor e a Tássia, é trabalhar com o Vitor e a Tássia. Uhum. E trabalhar com o Vitor e a Tássia é estar do lado ali, ó. Então, você quer trabalhar? Quer. Então vamos. Então, quando tem venda, tem comemoração, quando Sim. então é tudo muito extremo. Quando um tá com problema, junta todo mundo para tentar resolver. Então eles entenderam. E esse processo foi porque partiu de mim também. Entender que se eu quero uma empresa que cresça, uma empresa que esteja sempre evoluindo, o pontapé precisa ser meu. Então, eu passei a dar autonomia para eles, eu passei a fazer eles tomarem decisões, eu passei a. Isso a gente sempre fez, do quesito de dar treinamentos, mas eu passei a fazer eles darem os treinamentos internos para eles mesmos. Então, assim, tudo isso nós fomos instigando habilidade de comunicação, habilidades comportamentais, coisas que não são técnicas. E eles foram vendo que eles eram capazes. E Legal. aquilo, a gente foi dando uma remuneração, a gente foi trazendo para perto, eles foram entendendo, abrindo mais a visão deles, porque nós sempre fomos muito transparentes com o pessoal da nossa equipe. Nós sempre tivemos uma cultura de feedback muito forte. E aqui fica uma dica para você que está assistindo o podcast. Faça com todos, não importa se você tem um ou se você tem 100, com todos os seus colaboradores, uma reunião individual a cada 6 meses. Mas essa reunião não é você que vai fazer a pauta, é ele. E aí você precisa abrir os seus ouvidos e aprender a escutar. Sim. Porque é aí que você vai crescer, vai fazer a sua empresa crescer Eu junto lembro com que você. quando a gente saiu do primeiro escritório, né, Flávio, que a gente tinha na Barão aqui, é uma salinha só que cabia 6 pessoas só. Não, acho que 5 pessoas cabia, né? Deu 5 pessoas, teve que trocar porque não Não coube mais. cabia mais. A gente fez uma roda, lembra disso? Eu, você, o Wesley, o Gustavo, acho que uma outra pessoa lá que, enfim. E nessa roda, Tassi, eu fiz isso daí que você falou, morrendo de medo de alguém colocar defeito na minha empresa. Só que com cara e coragem. Ó, a gente vai falar aqui, estamos nos aproximando de mais um final de ano, a gente está próximo a mudar de prédio para um lugar maior, né? Vocês vão ser os primeiros, e hoje eles são os primeiros, né? São os analistas do escritório e o pessoal é assistente. Essa honra foi sobre a vida deles, né? Porque eles persistiram ali na fidelidade com a gente. E aí eu falei, eu quero ouvir de vocês, o que que vocês esperam dessa empresa com 4 pessoas? E o que que vocês acham que a gente tem que melhorar? Aí eles falaram, dói um pouquinho, né, se ouvir. Dói. Dói Mas um pouquinho. crescer dói. Não tem como você crescer Mas isso é legal, sem porque dor. entrou uma moça recentemente no nosso escritório agora, e aí ela é RH. E aí ela começou a dar algumas ideias, aí eu falei, não, vamos fazer. Aí ela, nossa, vocês ouvem, né, as nossas ideias? Sim, eles têm que se sentir É, participativo, isso. né? Tem. É isso aí. E tem um detalhe importante. Você não sabe ainda, mas boa parte das inovações que você não consegue pensar, o teu funcionário consegue. Exatamente. Então, só escuta, só esteja atento. Procure realmente dar abertura para ele, porque quando a gente não consegue enxergar, outra pessoa de fora enxerga pela gente. Sim. E algo que eu tenho para mim é que não tem como você crescer sozinho. É sempre multiplicar para crescer. É sempre você trazer pessoas, trazer braços para acelerar esse crescimento. Então, como parte da nossa cultura, que hoje, graças a Deus, é bem fortalecida, foi isso, é ser transparente, é dar abertura, não só pro quesito profissional, mas pro quesito pessoal também. Legal. Porque, gente, hoje A conduta da pessoa lá fora, não né? existe a vida pessoal e a vida profissional. A Tudo é vida é uma uma só. Isso só. mesmo. A vida é uma só e as pessoas não estão entendendo isso. Isso. Tem muita gente vivendo esse clichê, o que eu vivo na minha casa fica na minha casa, o que eu vivo dentro da empresa. Sim. Não existe mais isso isso. mesmo. Não existe. É muito legal isso daí que você falou, que lá no nosso time, né, Flávio, nós temos colaboradores
que aonde eles chegam, mas foi anos para conseguir isso, tá? A gente quebrou muito a cabeça. Aonde eles chegam, a fofoca acaba. Aonde eles chegam, param de falar mal de alguma situação, né? Ah lá, fulana chegou da Parâmetro, não vou falar mais nada não. Não tem que falar mesmo, entendeu? Então, assim, para conquistar isso a gente apanhou muito, né, Flávia? A gente aprendeu muito também, mas é a cultura implantada na veia. Sim, É isso. é isso mesmo. Certo? Parabéns, viu? Por você treinar tão bem o seu time, a sua equipe e inspirar a gente, viu, Tássia? Hoje a gente vai aprender um pouquinho com ela lá na Parâmetro ainda. Vamos lá. A gente está quase caminhando para o final já, tá? Mas agora eu quero falar com você, Tássia, sobre o nosso tema, que é a contabilidade que gera valor nos negócios. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, bem prática, assim, para você dar exemplos práticos, porque eu acredito que também estudantes e contadores vão assistir esse Sim. podcast, né? Então, de que forma você acha que a contabilidade ela pode ir além do cumprimento de obrigações fiscais e realmente gerar valor estratégico para os negócios? Me fala um exemplo assim na prática, sem estender muito. Um só você quer? Não, pode falar uns Ah, então tá dois. O bom. que você faz lá na sua Bom, empresa. eu vou falar, começando pelo primeiro, que é um dos pilares de sustentação, da orientação financeira. Perfeito. Não tem como o empresário crescer sem ter orientação financeira, a não ser que ele tenha uma formação específica já e tenha essa bagagem para ele conseguir ir sozinho. Do contrário, dá orientação financeira para ele, Sim. tá? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, treine a equipe dele. Isso a gente faz. Treina a equipe dele. Dá treinamento, Sim. mostra para ele o caminho E certo. muitos Às contadores têm vezes a visão de que é com prejuízo. Eu vou falar com a equipe que não é meu, não é papel meu, né? Não é papel. você vai ver que você treinar a equipe do teu cliente vai te diminuir trabalho interno. Perfeito. Então, assim, treine a equipe dele, ele vai se sentir importante. Outro ponto, faça uma simples visita. Não tem como. Gente, nós somos humanos. A gente tem um programa no Instagram, que é o Contador Chão de Fábrica. Toda vez que a gente tá na pista, né, Flávia? A gente coloca contador chão de fábrica. Aí um monte de gente, mas por que você fala chão de fábrica? O que é isso, chão de Agora fábrica? explica pra todo mundo, porque eu Chão tenho de- certeza que tem bastante gente que não te segue no Instagram. Contador Chão de Fábrica é um programa que a gente tem no Instagram. Programa, assim, é uma rotina que a gente tem, que a gente posta quando a gente vai visitar os clientes em loco, na empresa. Então, a gente anda na produção, a gente orienta, a gente vê os produtos, a gente vê como que funciona, todas as etapas, né? A gente mexe com lucro real, né, Flávio? E, por exemplo, a Tássia, ela vai saber aqui do que eu tô falando. O cliente vai lá e compra um parafuso. Esse parafuso é utilizado aonde? Para arrumar um computador ou para consertar uma máquina? Aí ele não vai falar inglês pra gente, porque a gente conhece a produção. Então, quando ele fala, não, esse parafuso é lá não sei aonde, produção, eu vi lá como que é, eu sei. Então, assim, só vai agregar valor. Então, não tem como você fazer a contabilidade consultiva sentado numa mesa. E aí, esse ponto que a Aline falou é muito importante, porque entra também o quesito de estratégia tributária Perfeito. para redução do teu imposto. Isso. É isso aí. Mas, assim, vários exemplos, bacana. E agora, a nossa penúltima pergunta é sobre relacionamento com o cliente, Tassi. Eu percebo também que vocês se relacionam bastante, né? E tem sucesso no escritório de vocês por causa do relacionamento que vocês têm com o cliente de vocês, que deve ser bem de confiança mesmo, né? E eu queria saber de você, Tassi, para você falar para a gente ali, quais as habilidades um bom contador deve desenvolver para se tornar um parceiro estratégico de negócios e não só um prestador de serviços. Inclusive, lá no Instagram da Parâmetro tem um post, hein? O que diferencia um contador consultor para um mero prestador de serviço? Agora eu quero saber de você, tá? Quais as habilidades um bom contador tem que ter? Bom, independente se você é contador ou não e você está assistindo, a primeira coisa que é mega importante você saber, parece clichê o que eu vou falar, mas não é, é qual é o seu perfil comportamental. A Boa. partir daí, você consegue ter uma base e começar a analisar as pessoas sem que ela perceba que está sendo analisada. E aí você consegue fazer uma técnica que se chama espelhamento. Então você se porta da forma que a pessoa se porta para conseguir fazer essa conexão. Esse é um passo. Outra forma de você conseguir se conectar, realmente se relacionar, é através da sua história, é através daquilo que você vive. Por exemplo, tem clientes nossos que têm filhos, Sim. assim como a gente.
Tem clientes nossos que gostam dos mesmos esportes que a gente. Então, não tem como. O nosso mentor fala isso, você precisa estar em movimento. Sim. Você precisa estar aprendendo coisas novas, vivendo experiências diferentes. Se faz tempo que você não faz nada diferente na tua vida, vai no restaurante, pega tua Sim. esposa, teu marido, teus filhos, vai no restaurante, chama um amigo, vai fazer alguma coisa diferente, né? No último encontro de mulheres que nós fizemos, eu falei assim para elas: quando foi a última vez que você fez algo diferente pela primeira vez? Sim. Né? E é desesperador, porque elas falam faz meses. Verdade. Né? E esse movimento, esse autoconhecimento, ele gera conexões genuínas, né? Sim. Não é à toa que hoje eu tô aqui com a Aline e com o Flávio. Exatamente, verdade. E isso aí é legal que você falou, porque não tem nada a ver com contabilidade e Não, vai tirar a pessoa daquela caixinha de trabalho, problema, burocracia, e vai fazer ela exatamente. pensar diferente, ela ter experiências diferentes, ela elevar a frequência dela, né, para outros níveis e ela querer coisas novas também, né, para a empresa, para o escritório, ou seja lá o que for. É isso aí. mesmo. Obrigado, viu, Tassi? A gente vai se aproximando aqui agora do finalzinho. A gente fala que é um momento surpresa, onde a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 jogadinhas aqui com você e você vai completar a frase que eu te perguntar, tá bom? Então vamos lá. A contabilidade é? Minha paixão. Meu time é? Meu time é amor. Meus clientes são? Não é tudo, mas é quase tudo. Sim, verdade. Minha família é? Tudo. E Deus é? Acima de tudo. É muito bom. Gostei, muito bom. Ó, agora, para finalizar, tá? Se eu quero que você fale pra gente aqui agora, qual que é o seu maior sonho ainda? O que que falta para vocês realizarem? Sabe, assim, é algo assim que é capaz até de eu acabar me emocionando, porque eu vejo assim, onde nós estávamos Já se emocionando. em 2020 e hoje em 2025, 5 anos depois, o crescimento que nós tivemos, principalmente intelectual, porque não foi só eu e o Vitor que crescemos, a nossa equipe cresceu intelectualmente junto com a gente. É muito gostoso e muito bonito de se ver, né? Porque nós temos uma cultura de crescimento, mas atrás dessa cultura existem conexões que realmente são para a vida. Existiram renúncias de vocês também, né? E muitas renúncias, né? Então, assim, todo mundo olha e fala assim: ah, tá lá, tá em outro evento, tá lá com outra pessoa, Tá tá lá. passeando. Mas ninguém vê toda a dor que a gente tem ali por trás, de ter que deixar filho, de programar a semana de uma empresa 2, 3 dias antes. Então, assim, é todo um trabalho que é desenvolvido, né? E eu tenho muitos sonhos para realizar ainda. Um deles, o ano que vem, nossa meta é conhecer a Disney. Ah, achei que era ter outro filho. Não, gente, ó, eu sou Do jeito que ela falou. completamente a favor de filhos, tá? Antes de eu falar, deixa eu esclarecer, eu sou completamente a favor. Só que eu cheguei na minha cota. Já deu, já. Eu tenho 2 filhos, eu e o Vitor, o Miguel de 8 anos e a Isabela de 2. Então, eu vivi e eu sei o que é na pele, né? Você tá numa empresa em processo de crescimento com 2 crianças pequenas, grávida, no caso que a Aline tá também. Sim. Então, assim, fomos já em diversos eventos, reuniões, com as crianças de colo junto. Por quê? Porque eles são minha inspiração, é para eles, é por eles, né? Eu tenho 37 anos, cheguei basicamente na metade da minha vida. Uhum. Agora eu quero trabalhar para que eles entendam, né? Sim. Então, hoje, para mim conseguir estar aqui, eu tenho uma rede de apoio que está dando suporte, né? Tanto, aí, rede de apoio não é só a minha família, né? Eu tenho os meus colaboradores, é toda uma estratégia ali por trás para que tudo aconteça. Então, eu tenho um sonho, sim, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos conhecer a Disney. Eu gravei um podcast algum tempo atrás, ele perguntou, você já é rica? Eu falei assim, não, ainda não sou rica, mas eu vou ser rica. Eu espero que minha riqueza chegue logo. Você não é rica, mas você é próspera. Então, assim, eu acho que
Gratidão é a palavra que vai definir tudo isso, né? Sim. A Carla fala muito que a gratidão é a semente da abundância, e eu Sim. tomei isso para minha vida. Quanto mais grata eu sou, mais energia positiva eu exalo e mais coisas boas eu absorvo. Muito Então, bom. assim, não tem como, né? Você precisa, se você tem um Deus lá em cima que você acredita, que você deposita tudo nele, ele vai te guiar da melhor maneira possível. E eu tenho vontade de conhecer a Disney. Logo, eu acho que nós vamos ter que trocar de sede também. São tantas coisas assim, mas se a Aline pagasse por taxa, como que você vai estar daqui 5 anos? Período curto, né? É curto. Eu vou falar assim, Aline, materialmente eu vou estar com sonhos realizados. Sim. Porque espiritualmente eu já estou, Sim, né? sim. Então, assim, é continuar trabalhando É a consequência agora, né? de forma honesta, de forma clara, transparente, ética. É só assim para dar certo, né? Porque se você tem um pilar de sustentação que ele é falho, não vai para frente, não adianta. Você precisa ser congruente, você precisa ser aquilo que você fala. Verdade. Muito bom, gente. Olha, parabéns, viu? Palminhas aqui, palminhas silenciosas. Agora, para a gente finalizar de verdade, tá? Se eu gostaria que você olhasse para a sua câmera. Ah, não, olha para a câmera do Ah, meio. então tá bom. Para a câmera do meio. Olha para a Ah, câmera do meio. E você vai falar aquela frase motivacional, inspiradora. Vai pensando aí. Para a gente tá. fazer aquele corte depois. Bacana, certo? Então, olhe para a câmera do meio e pode falar aí o que mais está dentro do seu coração para a Tá. gente finalizar. Fale algo para inspirar as pessoas, né? Para inspirar as pessoas a terem sede de vida, para elas quererem mais, para motivar o pessoal. Tá. Na realidade, é uma reflexão, né? Porque não tem como você querer ser o que você não é. Os maiores líderes lideraram pelo exemplo. Uma prova disso é Jesus. Então, que ele sirva de exemplo para que você saiba contratar, como ele contratou os 12 discípulos, para que você saiba fazer a sua gestão, como ele fez a gestão da vida dele. Que ele sirva de exemplo para que você entenda que a dor é um processo e que quando você chegar no final, você vai sofrer, assim como ele sofreu, mas a salvação aconteceu. Então, Uau! assim, eu vejo que Jesus morreu e Mas ele deixou um deixou um legado. grande legado, Qual é isso o mesmo. legado que você está deixando? Muito Né? bom. Então, assim, eu tenho isso como uma base de sustentação para mim, porque tudo que acontece na minha vida, tudo que eu vivo, eu e o Victor, é baseado naquilo que Deus tem pra gente. Né? Então, não é à toa que agora eu não posso contar ainda, mas depois eu te conto nos bastidores. Nós vamos logo soltar um projeto que eu sei que é inspirado por Deus, que vai mexer com muitas famílias. Amém. Então, assim, qual é o seu legado? Qual é a sua inspiração? Qual é a sua base de sustentação? Aê, obrigada. Obrigada, adorei, viu? Adorei, gente. Esse foi mais um episódio da Parâmetrocast, tá? Muito obrigada, Tatácia. Eu que Amamos, tá? agradeço. Amamos mesmo. E em breve vai estar no ar. Quando vocês virem, já estarão no ar. Com certeza. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.